Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Na tarde da última segunda-feira, dia 21, foi entregue na Câmara Municipal de Bonfinópolis de Minas o ZAP, Zoneamento Ambiental Produtivo da Subbacia Ribeirão das Almas, que abastece a população daquela cidade. O ZAP mostrou o diagnóstico completo da região, com detalhes sobre usuários outorgados e de uso insignificante, onde acontecem as atividades agrícolas, quantas veredas, quais terrenos são propícios a armazenar água e também onde isso não acontece, sendo mais vulnerável à erosão. O Paracatu Rural, eu participei no caso dessa reunião e nós conversamos com o gerente regional do Sebrae, Marcos Geraldo Alves da Silva, e ele falou da importância desse diagnóstico. Hoje é um marco, de fato, em relação a essa reflexão sobre o futuro da atividade agrícola sustentável no noroeste de Minas. É a primeira vez que a gente faz uma incursão nesse modelo, que o Sebrae participe numa parceria aí fundamental com a Irriganor, com a Prefeitura de Bonfinópolis, com a Inais Faeng. Mas é importante dizer que a gente tem o negócio rural, mas a gente tem o ambiente onde esse negócio rural está inserido. A gente vem falando constantemente, tivemos o Fórum Mundial das Águas recentemente aqui próximo em Brasília, refletindo sobre o futuro, a questão da necessidade de se produzir cada vez mais alimentos para o mundo que vai crescer cada vez mais, a população será cada vez mais urbana e a gente precisa preocupar com a efetividade na produção, com a sustentabilidade. Não é uma palavra da moda, não é um jargão, é uma necessidade real. E com esse retrato, com esse diagnóstico, a gente finalmente tem informações para tomada de decisão. Acho que o diagnóstico, ele não é um fim, muito pelo contrário. Acho que agora, Francisco, que a gente começa o grande trabalho de unindo todas as informações técnicas, seja pelos satélites, pelo cruzamento das informações oficiais, pelas visitas que foram realizadas em campo, poder construir um plano de ação de curto, no caso de preservação de nascentes, de médio, de estudar melhor espaço para reservação e da construção de uma agricultura altamente sustentável nessa região do estado. O Sebrae, nesse projeto, nesse diagnóstico realizado aqui em Bonfinópolis, está sendo um grande parceiro, importante parceiro, para que essa comunidade possa tomar conhecimento do que fez, do que tem que ser feito, do que deve ser feito, né? É isso mesmo, Francis. O Sebrae ele tem uma atuação que a gente poderia dividir em dois aspectos. Uma, de fato, o suporte empresarial, onde a gente atua dentro do negócio, a gente tem diversos exemplos disso, mas a importância do trabalho do desenvolvimento territorial, que não é possível de ser feito sozinho. E aí, eu acho que a grande discussão que a gente tem da agricultura no Noroeste, a gente precisa falar sobre isso, da estrutura de governança, a gente precisa conversar, ter um diálogo ativo em prol do desenvolvimento de um território como um todo. E a gente fica feliz aqui, em especial, a representação do setor privado, a Irriganor representando os produtores rurais, e a Prefeitura Municipal de Bonfinópolis tendo um entendimento do poder público, tendo um entendimento do todo, porque é importante a gente entender que esse trabalho, o objetivo dele não é apenas a atividade agrícola, talvez até muito pelo contrário, mas a sustentabilidade para o consumo da água como um todo. Então, mais uma vez, como produzir mais, como produzir melhor e garantir que as cidades tenham acesso à água, que não possa ter nenhum tipo de questionamento ou interrupção, visto que o consumo humano é primordial. A água, o primeiro consumo é o consumo humano, né? Para depois para as demais atividades empresariais. Mas ainda assim, lembrando que a atividade agrícola ela tem uma importância fundamental para a região, na geração de postos de trabalho, na geração de repasse para as prefeituras. Então, as prefeituras da nossa região, grande parte sustentam dos investimentos que precisam ser feitos
advindos justamente da atividade empresarial, da atividade agrícola que acontece na região. E aí, fundamental, Irriganor, Prefeitura de Bonfinópolis, FAENG, Inais FAENG, Convales, Aminor, que a gente consegue costurar uma série de parcerias em prol do desenvolvimento da região. E, lembrando, é o início, a gente é uma primeira experiência e que a gente, com a parceria Irriganor, o entendimento é que é o caminho a ser seguido, é mapear o maior número possível de subbacias do noroeste de Minas Gerais, para que a gente possa ter um grande plano para a região, para que a gente possa, as prefeituras, a Irriganor, as entidades vinculadas aos produtores, possam buscar as fontes de investimento, visto que agora eles têm em mãos um documento, um diagnóstico estruturado, mostrando quais são os caminhos que precisam ser seguidos e, através disso, a gente possa, de fato, plantar um futuro promissor para a atividade agrícola do Noroeste mineiro e lá na frente a gente possa colher muito desenvolvimento, em especial com inteligência, atraindo novos negócios, diversificando, em especial não apenas a produção, mas atraindo novos investimentos na prestação de serviço, da agricultura 4.0 em relação às startups, aos negócios inovadores e ter um Noroeste que a gente acredita que ele tem tudo para ser. E como Marcos Alves falou no bloco anterior, um diagnóstico assim precisamos em nossas bacias de todo o Noroeste, de todo o Brasil, para cuidar melhor do meio ambiente, principalmente das águas. As parcerias são fundamentais e, neste caso, a Irriganor é a principal parceira junto ao Sebrae. Segundo a presidente Ana Maria Valentini, os produtores rurais, através da organização, estão começando a serem vistos como parceiros do meio ambiente. Ana, como um dos participantes desse encontro disse, né? Antigamente pensava-se que o produtor rural, o grande agricultor, era de certa forma um inimigo. E hoje eles estão entendendo que através da Irriganor essa parceria está sendo muito importante como uma amizade, uma parceria para poder resolver os problemas de toda a comunidade, seja ela urbana ou rural, né? É através do diálogo que nós podemos encontrar as soluções para os problemas que enfrentamos. Então, para a gente poder ver que caminho seguir, a gente precisa de definir qual que é a nossa unidade de planejamento. Então, esse Estado já tinha essa ferramenta disponível. A gente define, então, que a microbacia é a nossa unidade de planejamento. Um produtor rural, qualquer que seja, pequeno, médio ou grande, ele não pode mais pensar em sua propriedade só nela isoladamente. Ele tem que ampliar a sua unidade de gestão para a microbacia onde ele está inserida. Independente de você se dar bem com o seu vizinho ou não, isso não é mais o caso. Nós precisamos estabelecer que a gestão ambiental ela vai começar a ser feita pelo recurso hídrico. Por isso que esse trabalho é importante, porque a questão da preservação do solo e da água, ela não olha fronteiras. Ela precisa ser feita independente de em qual propriedade está o problema. Então, esse zoneamento ele mostra, esse diagnóstico é muito importante porque ele nos dá o caminho. Onde que nós vamos começar? A gente tem ouvido muito falar disso, principalmente em relação ao Rio São Francisco. O Rio São Francisco está morrendo, o Rio São Francisco tem que ser revitalizado, mas ninguém sabe por onde começar. Então, com esse zoneamento, a gente está agora vendo onde que nós vamos começar. Você tem que começar a ter um olhar mais intenso sobre uma área. Não adianta você pegar uma coisa muito grande para você trabalhar. Então, a microbacia, elas têm que ser mais ou menos dessa faixa aí de 40 a 100 mil hectares para você ter um diagnóstico mais preciso e estabelecer onde está a degradação maior e onde que você deve começar o trabalho de recuperação. A água, ela é um bem público, a água não é, ninguém é dono da água. O que o Estado faz com a outorga é simplesmente permitir que você use por um determinado tempo, e nem é para o resto da vida. Então, as pessoas têm que entender que elas devem usar o recurso, mas elas não é dono da água. Diferente da sua propriedade, que você é dono da sua propriedade da água, não. Então, nós podemos observar aqui na nossa microbacia, nós temos uma definição muito clara das áreas de chapada e das áreas do que seria indo para o vão, né, das áreas mais de relevo acidentado, e quando a gente vê que as áreas de chapada estão muito bem preservadas e as áreas de pastagens muita degradação. E a gente vê que quando tem um dia de muita chuva, de chuvas intensas, de enchentes, que a água sai limpa da chapada e chega aqui na cidade de Bonfinópolis um barro. Então aí a água ganha cor, a água ganha essa cor ruim quando
a preservação não é feita de forma adequada. E outro problema que nós temos em relação à água muito sério, que muitas vezes as pessoas da cidade não se atêm. Quem está usando de uma forma inadequada, mais do que o produtor rural, é a área urbana, porque nós temos água tratada, e mais ou menos 46% da água tratada do país é desperdiçada, não chega ao consumidor final. Isso também é um problema muito sério que nós temos que enfrentar nas cidades, porque essa água tratada, que é clorada, que não é uma água natural, que já tem todo um outro problema de contaminação ambiental, está vazando debaixo dos solos urbanos sem que ela seja usada, sem que ela esteja produzindo nada. Esse é um problema que também tem que ser enfrentado por toda a população. Todo mundo pode fazer alguma coisa pela preservação ambiental e pela preservação da água. Qualquer que seja o tamanho da sua propriedade, qualquer que seja a sua função na sociedade, seja você um morador da área urbana, seja você um morador do campo, todo mundo tem responsabilidade pelo uso da água e pode fazer alguma coisa. E quem também tem apoiado o projeto é a Prefeitura de Bonfinópolis, através do prefeito Donizete Antônio dos Santos, que falou ao Paracatu Rural. Esse é um trabalho que a gente já avaliou que precisava ser feito, né? A gente despertou, na verdade, no final de 2015, quando a gente estava atravessando uma crise hídrica já bem extensa em toda a região, com a pouca chuva, escassez de chuva, e a gente percebeu a redução dos cursos de água. E a gente começou a avaliar o que precisava ser feito. Naturalmente, todo trabalho precisa iniciar com um diagnóstico, e é isso que a gente está fazendo aqui. O zoneamento ambiental produtivo, o ZAP, e tem exatamente essa expectativa de trazer para a gente as informações necessárias para a gente avaliar a dimensão do trabalho que a gente tem que ser feito. Então hoje está sendo entregue aqui o produto do ZAP, que é o relatório, com as conclusões que eles tiraram do trabalho de campo que foi feito, e aí disso vai nos dar a direção a ser seguida, o caminho para a gente seguir para que os nossos cursos d'água sejam preservados, as nossas veredas, as nossas nascentes. Esse trabalho está sendo realizado no Ribeirão das Almas, que é um ribeirão 100% bonfinopolitano. A sua nascente e a sua foz está dentro do nosso município, então é de responsabilidade nossa, Bonfinopolitano, de cuidar bem desse curso de água. Os números apresentados assustam? Do ponto de vista financeiro, sim. A gente ouviu falar aí de cifras acima de 60 milhões de reais, o que está muito além da nossa capacidade. Nós imaginar que o nosso município, o orçamento anual nosso é em torno de 20 milhões, então seria um orçamento de 3 milhões se a gente não tivesse outros gastos. Mas nós estamos falando de um trabalho completo em todo o município, em toda essa bacia. Naturalmente o trabalho tem que ser feito, vamos dizer assim, passo a passo. Esse é o primeiro trabalho, diagnóstico, e aí agora nós vamos para a prática. A gente avalia que a gente tem que continuar essa parceria que se iniciou com a Irriganó, que é a representante dos nossos irrigantes, com a Central de Associações dos Agricultores Familiares, com o Sindicato dos Produtores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com a Prefeitura. E aí essa frente, com o SEBRAE, com a FAENG, e essa frente de parceria, a gente avançar e captar recursos externos, recursos dos governos, de programas ambientais, para a gente começar algum programa. E naturalmente, ali foi falado de uma cifra que envolve várias pessoas. Se cada um fazer o seu dever de casa, seguramente esse recurso vai ser muito diluído e a gente vai conseguir, sem dúvida alguma, trazer um bom resultado. Bom, os grandes com certeza vão estar contribuindo, mas e o pequeno produtor rural? Pois é, esse é o grande desafio, Pelo que a gente avaliou, inclusive onde tem os grandes, a gente percebe que a água está nascendo, ela tem se brotado lá. A questão é que, como eles consomem muito, acaba faltando aqui para nós. A recuperação propriamente dita, ela tem que ser feita essencialmente mais no que a gente chama vão, mas na parte de baixo, que é onde degrada mais, onde o terreno é mais propício à degradação, e aí a gente precisa fazer um trabalho maior, e é onde exatamente estão os produtores com menos recursos financeiros. E aí é nesse campo que a administração municipal vai avaliar o que ela pode estar fazendo de parceria com esses pequenos produtores, e com isso a gente fazer algum trabalho de preservação para alcançar o objetivo que a gente pretende com esse trabalho. É caro, mas tem que ser feito mesmo, Sem dúvida. A gente tem que fazer porque isso é um trabalho para as próximas gerações. É um trabalho... A degradação ela vem há séculos, vamos dizer assim, e precisa iniciar um trabalho de recuperação. Acima de tudo, de conscientização. Cada um fazer o seu dever de casa, seguramente o trabalho coletivo nos dará o resultado pretendido.
Quem também participou dessa entrega do diagnóstico, lá em Bonfinópolis, foi o Pierre Antônio Vilela, superintendente do Instituto Antônio Ernesto de Salvo, o INAS, que disse que o Ribeirão das Águas é uma importante bacia para a região. O zoneamento ambiental e produtivo é um grande diagnóstico de situação, tanto ambiental quanto produtivo, o próprio nome diz, da bacia, no enfoque de verificar quais são os problemas que ela enfrenta na gestão do seu principal recurso, que é o recurso hídrico. A cidade de Bonfinópolis já passou por dificuldades recentes em função da escassez de água. Então esse estudo vem dar a eles informações, conhecimento para que eles tomem decisão em cima do que fazer no intuito de transformar essa bacia numa grande produtora de água. Ou seja, somos consumidores, mas também podemos produzir água nessa bacia. E como fazer, quais são as estratégias possíveis para que a gente regularize a oferta e todos possam ser beneficiados. Um diagnóstico como este, ele tira muito o achismo, né? De acordo com a avaliação que o senhor já fez desse diagnóstico, alguma coisa foi apresentada diferente do que se imaginava? Na verdade, a gente trouxe para eles informações que eles não tinham em mãos. Sabiam do problema, vivenciaram o problema, mas não tinham o conhecimento necessário para decidir agora como resolver o problema. Então todo esse trabalho foi feito de dar a eles informações para que eles tomem decisão, priorizem ações para mitigar todas essas dificuldades que eles enfrentam. Recuperar áreas que estão degradadas, recuperar nascentes, recuperar áreas de proteção, reservar água onde é necessário reservar para que eles tenham a garantia da oferta do recurso durante todo o ano com fartura e qualidade. E é um diagnóstico que não só pode, mas deve ser feito em praticamente todas as bacias para que se possa entender realmente, né? Sim, é uma ferramenta muito prática, muito fácil de entendimento pelo usuário da água, então é fácil eles verem através dos vários mapas gerados onde estão os problemas e com qual intensidade esses problemas os afetam. Então acho que quem tiver a oportunidade de usar essa ferramenta de forma coletiva, olhando isso como um benefício sistêmico da comunidade, poderia usá-la para tomar decisão em termos do que fazer e que benefício pode ser gerado com a atuação deles na recuperação dessas bacias. À primeira vista pode assustar, mas quando você começa a pensar no que se pode fazer, as parcerias que podem ser formadas, acaba facilitando com um resultado mais satisfatório, empregando o recurso com maior eficiência, né? Sem dúvida. O retrato que a gente está mostrando para eles hoje é fruto de longos anos de esforço e de trabalho na bacia. E muito desse esforço causou impactos negativos. E naturalmente, para corrigir, vamos precisar de ajuda de muita gente. É lógico que eu posso fazer um pouquinho dentro da minha propriedade e ali recuperar parte dos problemas ambientais que eu acabei gerando na condução da minha atividade, mas a dimensão é tão grande que a gente precisa de parcerias, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, para tentar corrigir esses vários problemas da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível e transformar essa bacia em algo que no futuro permaneça para todos. A população urbana também é importante nesse processo, né? Claro, nesse caso a cidade está no final da bacia, eles recebem e são afetados por tudo que acontece acima da bacia. Então, o envolvimento deles na participação, no entendimento desses problemas e na correção desses problemas é fundamental, porque a eles também cabe uma parte para que eles possam ter a garantia da oferta do recurso que eles precisam. Lembrando também, como você disse, aqui a água que é gerada aqui, ela também vai para os municípios que estão abaixo, né, daqui desse município. Quer dizer, é uma importante contribuição que esse município está tendo com os municípios vizinhos. Sim, a água segue o curso, né? E lá para baixo nós estamos também causando danos, causando impactos. Se eu faço uma gestão eficiente aqui em cima, corrijo muitos problemas, não estou beneficiando só a minha população, mas também as populações que estão ajusantes dessas áreas. Então, podemos até envolvê-los também, trazê-los para dentro da discussão do problema para que a gente estenda essa visão o máximo possível dentro das bacias, que a gente consiga produzir mais água com qualidade para mais gente que demanda desse recurso. Pois é, né? Seria ótimo termos, através de parcerias como esta, um diagnóstico aqui em Paracatu, no nosso Ribeirão Santa Isabel, não é mesmo? Quem sabe as autoridades, Prefeitura, Câmara, Copasa, Sebrae, né? As associações de produtores rurais e de trabalhadores rurais não se unam todos para poder realizar esse diagnóstico aqui na nossa bacia. Seria muito bom.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.